Bem-vindo a Summoner's Rift. Uma dimensão paralela, recheada de ação, adrenalina, fantasia e poder. Os jogos digitais são realmente muito atraentes. Um universo fácil de entrar e difícil de sair. E o desafio está em achar a dose certa. No Brasil já são mais de 75 milhões de jogadores eletrônicos. Pessoas que no computador, em consoles de videogames ou mesmo nos celulares, incluem na sua rotina um tempo para jogar. Desses, apenas 26% se consideram verdadeiros gamers, ou seja, pessoas que têm os jogos eletrônicos como a sua principal forma de entretenimento. E na vida dessa galera, o jogo ocupa muito tempo. Cara, agora como trabalhando, estudando, uma média de, 2, 3 horas por dia, assim. Eu sou estagiário, trabalho 4 horas, mas quando eu não trabalhava assim, era umas 6, 7 horas por dia brincando assim. Umas 3, 4 horas. Por dia, pô. Voltava da escola 1 hora e saía 7, 8. Ficava assim, 6 horas por dia, no mínimo. Na área da saúde, não existe um consenso sobre o tempo máximo que se pode jogar por dia. Entre os especialistas, prevalece a média de 3 a 4 horas por dia. Mas o uso excessivo dos jogos eletrônicos transformou a diversão em doença. Em junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde atualizou a sua classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. E pela primeira vez na lista de transtornos da mente apareceu o distúrbio de games. O que significa que agora a OMS vê o uso excessivo ou recorrente de jogos eletrônicos como um problema de saúde mental. Antes mesmo de a OMS se manifestar sobre esse assunto, o Renato já tinha uma dependência dos games. Ela começou aos 14 anos e se intensificou até os 18. Hoje, aos 28 anos de idade, ele sabe bem os motivos que o levaram a essa dependência tecnológica. Eu fui muito reprimido na minha escola. Eu era um aluno que eu não tinha amigos na escola e eu tinha poucos amigos na minha rua também. Em virtude disso, eu não tinha muito o que fazer, eu não tinha convites para fazer certas coisas e tal. Então, em virtude disso, eu comecei a usar o jogo como um escape do passar do tempo, assim, né? Então, em vez de eu ficar estudando ou lendo e tal, essa coisa de não ter amigos me incomodava. Então, isso, por estar me prejudicando de forma social, eu ia para o jogo para tentar fugir disso. Os adolescentes que ficam muito tempo jogando ou conectados na internet, eles acabam ficando muito isolados, né? Então, geralmente, eles desenvolvem quadros de ansiedade. Fora que a maioria dos pacientes com dependência tecnológica, geralmente, começam a ter uma queda do desempenho escolar, tem uma queda no rendimento, eles começam a se isolar socialmente, eles param de sair com os amigos, eles terminam com a namorada. Para a OMS, os sintomas do distúrbio de games envolvem a perda do controle da frequência, da intensidade e da duração dos jogos. O aumento na prioridade dada ao jogo, fazendo com que ele se torne mais importante do que atividades diárias. Outro sintoma é a persistência em continuar jogando, mesmo sabendo das consequências negativas que a jogabilidade excessiva causa. Depois da fase da adolescência, o Renato conseguiu reduzir a quase zero o tempo dedicado aos jogos. Aos 18 anos, ele entrou na faculdade de arquitetura. Mas não bastou muito para a rotina frustrar ele e, assim, voltar aos jogos. Às vezes eu acordava do nada com vontade de jogar, pegava e ia jogar. Das 6 da manhã até, 3 da manhã do outro dia, dormia, só o período de dormir, 6, 7 horas, acordava de novo e já jogava, mais o dia inteiro, assim. E eu nem percebia, sabe? Influenciou tanto que eu tenho a plena certeza que o jogo, ele influenciou sim no meu atraso da faculdade. Demorei para me formar por causa do jogo. No Brasil, a referência no tratamento de dependências tecnológicas fica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Aqui, funciona o ambulatório integrado dos transtornos do impulso. São atendidos apenas pessoas maiores de idade e a procura tem que ser voluntária. O paciente chega aqui, passa por uma triagem na qual é respondida a um questionário que mostra se ele realmente tem algum grau de dependência. Depois, ele passa por uma avaliação neuropsicológica e, se for diagnosticado o distúrbio, durante 18 semanas, a pessoa frequenta o grupo de pacientes, sempre passando por avaliações de psiquiatras. Por ano, cerca de 30 pacientes enfrentam esse tratamento. A dependência tecnológica ou de internet, os estudos mostram que ela é similar ao usuário de drogas, né?
Então, os efeitos são os mesmos. Questão cerebral, o efeito é o mesmo. Então, veja, o dependente de drogas, você faz um trabalho com ele para eliminar a droga totalmente, né? E o nosso dependente de tecnologia, não. Hoje, não podemos mais ficar em tecnologia, você concorda? Tudo é tecnologia. Então, o nosso trabalho, o que ele faz? É ensinar esse indivíduo a ter um uso moderado, né? Um uso adequado da tecnologia. O Nicolas também enfrentou a dependência de games. Ele adorava o jogo Running Skate e costumava bater a marca de 10 horas jogando direto. Eu lembro de estar na aula e estar assim, pô, podia estar jogando uma partida agora. Talvez, pensando hoje, é meio que uma ansiedade que ela se libera quando a gente está jogando. Apesar do tempo excessivo dedicado a isso, o Nicolas não seria diagnosticado pelos critérios da OMS com distúrbio de games. Ele não chegou a procurar ajuda de especialistas e diz que parou de jogar quando quis porque sempre teve controle sobre isso. As obrigações familiares, sei lá, festa de família e tudo mais, eu nunca não fui. Eu sempre até gostei de ir em aniversário, coisa assim, então nunca jogar mudou isso. Nunca me limitou a fazer atividades familiares, a almoçar com a minha família, sair com eles, tudo mais, isso nunca aconteceu. Então eu jogava no tempo livre mesmo, que eu podia fazer o que eu quiser, eu ficava jogando o que eu gostava. Mas não foi um impedimento para ter relações familiares ou ter coisas com amigos. Hoje, ele usa os jogos eletrônicos de uma maneira muito mais controlada. O que talvez explique a facilidade do Nicolas em reduzir o uso de games é justamente a família, da qual ele tanto falou na entrevista. Amigos, relacionamentos, familiares, todos são fundamentais para que essas pessoas consigam manter a sua vida social e, assim, enxergar o mundo do lado de fora da tela. No Hospital das Clínicas de São Paulo, a Luciana não trabalha com os dependentes de games, apenas com os familiares. Os pais precisam aprender assim, valorizar os filhos em outras coisas, né? Porque lá no grupo ele é valorizado. Na hora que ele está em casa, ele não é valorizado. Porque o pai fala, você é um porcaria mesmo, você não faz nada mesmo, você não sai desse jogo, né? Ao invés do pai ir valorizando esse pequeno momento. Por que o grupo de família é importante? Porque não adianta o filho estar lá no jogo, aí ele abre a porta, vê aquela mãe irritada, desesperada, ele fecha a porta e volta para o jogo, porque o jogo realmente é muito melhor do que a casa. E nessa fase, tua mãe e teu pai, eles costumavam tentar botar alguma regra de horário, assim, tipo, até tal horário tu pode jogar? Sim, totalmente. Normalmente eles estipulavam, mas às vezes a gente acabava fingindo que não estava ouvindo e acabava... O jogo me prendia de um jeito que eu queria levar uma bronca no lugar de, tipo, matar um bichinho no jogo, sabe? É um momento evolutivo e é um alerta para os pais, porque os pais não estão vendo isso, né? Os pais só vão perceber que o filho realmente está viciado na hora que ele abandonou a escola, na hora que ele deixa de comer, na hora que ele não vai para casa do tio porque não tem Wi-Fi, né? Na hora que ele começa a adoecer. A decisão da OMS não impactou apenas a área da saúde. Na indústria de games, o assunto também repercutiu. Teve duas respostas, padrão. Uma de negar, de achar que é um absurdo e que isso de alguma forma é algo exagerado, e uma outra linha de uma autocrítica, tipo, peraí, gente, vamos ouvir, vamos ver, vamos descobrir, vamos analisar e repensar algumas das nossas práticas. Ninguém faz jogo para causar esse nível de dependência. Mas sim, a gente faz jogos para causar algum tipo de retenção e de replayable, e a gente quer que as pessoas joguem de novo e precisa que seja feito. A questão não é o jogo ou a tecnologia, mas sim o que a gente faz com eles. Tanto é que no tratamento para dependência, os psicólogos recomendam que não se pare de jogar, mas que se tenha um uso moderado. Até porque a gente sabe, os jogos também trazem muitos benefícios. Capacidade de liderança, de organização, de sociabilidade, até mesmo de noção espacial. Tudo é uma questão de equilíbrio. Jogos, uma mídia interativa e ativa. Se ela começa a preocupar mais do que divertir, algo precisa ser feito. Eu acho que tu tem que se olhar no espelho. Eu acho que a partir do momento que tu para de se olhar no espelho, é o momento que tu começa a perder um pouco da linha do sentido da vida. E pelos períodos que eu joguei, eu parei de me olhar no espelho. Eu não via como é que eu tava, eu não me cuidava. E quando eu parei e me olhei, eu me assustei. Eu falei, tá na hora de mudar. E acho que se a pessoa tá num nível, talvez utilizando o jogo para escapar da vida,
Eu acho que primeiro que precisa procurar um psicólogo, precisa procurar uma ajuda profissional, conversar com os familiares, porque sim, o jogo vicia, sim, o jogo influencia na vida, e se tu não sabe controlar isso, tu precisa de ajuda.